Sabe o que a Mútua pode fazer por você e sua família? A Mútua é parte do sistema Confea-CREA, que atua para valorizar os profissionais das áreas tecnológicas. Ela é o braço direito que apoia esses profissionais quando eles mais precisam. Com um programa de inclusão, previdência complementar, planos de saúde, seguros e financiamentos, além de benefícios exclusivos para mulheres e pessoas com deficiência. Agora você já sabe, a Mútua é uma parceria para o seu futuro. A Mútua é para todos. Reciclar seu lixo constrói um novo futuro. Reforçar modelos de mobilidade constrói um novo futuro. Fazer da tecnologia ferramenta constrói um novo futuro. Se capacitar para o novo constrói o seu futuro. 80ª Semana Oficial de Engenharia e Agronomia, projetando caminhos para o futuro do Brasil. Nós somos apaixonados por inovação. A inovação genuinamente brasileira, que nasce em universidades, centros de pesquisa, startups e em empresas de qualquer porte. Temos as melhores condições de financiamento para apoiar o desenvolvimento de uma nova indústria. O futuro do Brasil é agora e nós estamos prontos. FINEP, uma empresa pública do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Governo Federal, União e Reconstrução. Daremos início agora ao painel Bases para o Desenvolvimento Nacional e Soberano. Convidamos como coordenador o representante do Clube de Engenharia de Pernambuco, Alexandre Santos. Como relatora, a diretora administrativa do CREA-RJ, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, Cládice Diniz. Como palestrantes, o representante do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, Antônio José Roque da Silva. O vice-presidente do Clube de Engenharia do Brasil, Fernando Peregrino. E o presidente do SINAENCO, Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva, Rose Ludwig. As senhoras e os senhores que desejarem fazer alguma pergunta para os nossos painelistas, por favor, só preencher esta ficha que está sendo distribuída pelas nossas recepcionistas. Com a palavra, o coordenador Alexandre Santos. Boa tarde. Nós estamos dando início à primeira mesa desse fórum. O fórum, como um todo, ele tem o tema Engenharia para o Desenvolvimento e a Soberania. E o tema deste nosso painel é Bases para o Desenvolvimento Nacional e Soberano. Eu não vou falar muito, não vou até porque os palestrantes são outros, mas é importante que a gente fale de algumas coisas. Primeiro, que a ideia do conjunto do nosso fórum
é que, ao final, se forme um mosaico que deixe muito claro o nosso objetivo maior. O mesmo ocorre com a nossa mesa. São 3 palestrantes, vão mostrar faces diferentes de uma mesma preocupação: as bases para o desenvolvimento nacional e soberano. Agora, uma coisa importante que fique muito claro: ao longo dos preparativos do nosso fórum, se falou muito numa palavra: protagonismo. Protagonismo da engenharia. E hoje pela manhã, essa abertura magnífica, presidida pelo nosso presidente François Bogossian e coordenado pelo nosso querido coordenador-geral, Alain Abbott, nós vimos exatamente isso. E algumas palestras se destacaram em mensagens. Eu me refiro basicamente a 2. Uma palestra do companheiro Paulo Massoca e outra do presidente Diego. E ambas concordaram em uma única coisa. Primeiro, que as nossas preocupações da engenharia e dos engenheiros transcendem em muito a engenharia que nós conhecemos como geral. Se alguém pensa que fazer engenharia é colocar um tijolo em cima do outro, é fazer apenas isso, está muito enganado. A engenharia só tem significado se ela estiver cumprindo um papel social. Isso nós temos que ter muito claro, senão o fórum será estéril. Sairemos daqui achando que fizemos grande coisa e nós não fizemos nada, porque nós não vamos exercer protagonismo. Mas ainda, exercer protagonismo não significa exatamente influenciar, pelo mero significado de influenciar. Se a gente olhar para trás, as grandes empresas de engenharia sempre influenciaram muito, e nem por isso a engenharia cumpriu seu papel, nem por isso nós superamos, por exemplo, o déficit habitacional. Nós precisamos de protagonismo, e isso só vai ser conseguido quando o próprio engenheiro estiver consciente de que pode exercer protagonismo. Isso nós vamos conseguir ao longo dos anos com intervenção nos cursos de graduação. E eu fico muito feliz quando vejo aqui a presença de estudantes tão bem representados pela manhã pelo presidente Diego. Hoje, nós vamos ter essa primeira mesa do fórum e eu acredito que nós vamos começar com o pé direito. São 3 palestrantes de altíssimo gabarito que vão falar sobre temas importantíssimos. E, ao final, vocês vão perceber que, apesar de cada um falar de um tema de forma diferente, eles vão formar um mosaico único que concorre para a mensagem principal, que são as bases da engenharia soberana para o desenvolvimento do país. Vou passar a palavra inicialmente para o nosso vice-presidente do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, o nosso queridíssimo Fernando Pellegrino. Com a palavra... Fernando, está com o microfone aí? Pode falar daí, sim. Tá. Bem-vindo. Vamos receber o orador com a salva de palmas. Boa tarde a todos e todas, meus companheiros, engenheiros, engenheiras, colegas, aqui à mesa. As palavras do Alexandre eu me inspirei um pouco mais, porque ele quer mais do que só engenharia, senão nós ficamos muito limitados. O Roque, a Cládice e o Russell, os nossos companheiros de mesa. Esse é o tema que vai... Podemos passar? Vou me servir de alguns slides, porque talvez seja mais fácil transmitir a mensagem central da minha fala,
que inaugura esse debate. Bom, essa é a minha slide inicial. Eu venho da FINEP e sou vice-presidente do Clube do Brasil. E o tema é esse, eu vou começar a abordar ele sob algumas premissas que caracterizam o nosso momento atual. Não é em qualquer momento que nós estamos desenhando uma proposta de plano. Nós estamos desenhando um plano num determinado momento do planeta, eu diria até. Sem exagero, o mundo está se transformando. E a questão climática é a mais grave, uma das mais graves, eu diria. E essa questão climática é democrática, ela afeta todos nós. Não é de um país, não é de outro, são de todos nós. E esses limites que se interpõem, que o painel do clima atribui 1,5 acima de graus Celsius acima do período da Revolução Industrial, já foi ultrapassado, já passou de 2, e eles causam acidentes, problemas irreversíveis. As políticas protecionistas dos países ricos, mais de 94% deles já têm políticas protecionistas efetivas. Recentemente, o da América do Norte, o melhor dos Estados Unidos, eles agravaram suas medidas protecionistas. Os subsídios são usados largamente, embora aqui nesse evento, nesse clube, já tínhamos discutido há muitos anos que o mercado é que deveria determinar, mas, pelo jeito, esqueceram todos esses dogmas de que o mercado é quem manda e passaram a ser efetivamente os interesses através dos governos. A queda na complexidade da economia brasileira, o PIB não só caiu. O problema não é só o PIB caiu, o problema é que caiu a complexidade, assim, o grau de tecnologia que está embutido nos produtos e nos serviços que o Brasil produz. Então, isso é mais grave do que simplesmente cair por alguma recessão o PIB. As desigualdades sociais são crescentes, a fome é crescente no mundo, relativamente, cada vez mais que o mundo avança na tecnologia, segundo os prêmios Nobel do ano passado, 2024, está crescendo também a desigualdade e a fome no planeta, na inversa proporção da riqueza concentrada. E o negacionismo da anticiência que está resistente e se expandindo no mundo. Isso são considerações da janela. Essa curva eu gosto de apresentar porque ela mostra simbolicamente como a tecnologia tem evoluído ao longo dessa trajetória de 1400, ultrapassando em 2050. Se vocês repararem uma tangente nessa curva, ela vai para infinito quase, porque não há limite para as transformações tecnológicas que estão ocorrendo no mundo. Você poderia me trazer o meu copo d'água, por favor? Não há limite. O homem já manipula o DNA, já transforma as doenças de outrora, já elimina as doenças desde o nascimento de uma criança, a partir da manipulação do DNA mensageiro, a partir da tecnologia do DNA mensageiro. Então, apenas para vocês verem que esse é um mundo em transformação veloz. O que é que isso implica? Que a nossa engenharia, a engenharia que participa desse processo, direto ou indiretamente, essa engenharia que transforma as ideias em produtos e serviços que a população consome, essa engenharia tem que também evoluir. Evidente, talvez não na mesma proporção, na mesma velocidade, mas tem que evoluir, porque senão ela vai ficar ultrapassada. Essa é a primeira chamada que eu queria. Os cursos têm que mudar, o profissional tem que mudar, a atualização as ferramentas estão evoluindo, a inteligência artificial agora está sendo chamada de intuição artificial, porque não é mais a inteligência com algoritmos previamente determinados. As máquinas, e sobretudo as armas voadoras que estão se propagando recentemente, saíram na televisão, mas há vários artigos, essas máquinas, esses drones autoguiados, eles são um perigo descontrolado na humanidade, porque não é o general que está na Terra que dirige aquele míssil para algum determinado alvo, que pode ter um resquício de ética, de moral, mas é uma máquina que decide para onde vai aquele torpedo, enfim, aquela bomba. Esse gráfico eu mostro sempre, porque mostra a complexidade da economia brasileira caindo. Você vê a curva do Brasil, está ali, aqui perto da Coreia.
O Brasil está naquela região ali da Coreia, a Coreia ascende e o Brasil desce até a 65ª posição no mundo. Isso em 20 anos, não é um espaço de curto prazo, não foi hoje, não foi ontem. Ao longo dessas 2 décadas, o Brasil perdeu substância na sua tecnologia. A indústria de transformação não só reduziu a participação no PIB, mas a indústria de transformação já não contém tanta tecnologia como já conteve algum dia. Então, isso é muito grave. Por que é grave? Porque se a gente quiser fazer alguma coisa, vai ter que partir de um ponto mais inferior do que estávamos antes. Isso requer muita energia, muito trabalho e muitas políticas públicas para isso. Aqui apenas onde eu me baseei em tudo isso, e todos devem conhecer um pouco, as commodities que presidem as nossas exportações, elas têm um problema crônico delas, porque os preços delas são fixados no exterior. Não é o agricultor, o fazendeiro, que fixa o preço da sua soja. É o mercado, é a Bolsa de Chicago, é a Bolsa de Nova York, que juntos se reúnem e dizem o preço é tal. Não é a produtividade agrícola, não é o trator que ele colocou a mais, o insumo que ele colocou a mais. É alguém externo à nossa nação, ao nosso país, que fixa aquele valor. Então, isso você imagina o que é que isso causa na economia que quer ser mais tecnológica. A indústria, por sua vez, é a única atividade humana que pode crescer esse rendimento, porque ela é intrinsecamente ligada à tecnologia e à produtividade. Então, a indústria é o caminho pelo qual nós podemos chegar a um progresso maior do que a gente tem hoje de um país dependente. As bases do que eu chamaria de uma política de desenvolvimento nacional soberano passa, primeiro, por ter uma política industrial. É industrial no sentido amplo da palavra, não é industrial só a indústria, mas também que englobe a educação, englobe a tecnologia, englobe a sustentabilidade ambiental, englobe a formação de recursos humanos. Essa visão matricial dessa política industrial nova, transversal, é o que a gente propõe como ponto inicial. Segundo ponto, integrando setores e trabalhadores. Não há como nenhum setor vai fazer isso sozinho numa democracia, claro. Estou falando de uma democracia e numa república. Então, não há como fazer só com um segmento desse. E tem que estar ancorada nos requisitos de sustentabilidade que o mundo precisa. Aqui, eu chamo isso tudo que eu chamei, está no centro disso está a nova indústria Brasil que o governo Lula lançou. Mas ele tem reparos a fazer? Tem reparos a fazer. Mas é uma política explícita, feita por um governo, não de uma forma autoritária, de uma forma compartilhada entre empresários e trabalhadores e os políticos. Então, isso é uma premissa positiva para quem quer fazer uma política industrial que transforme o Brasil. E as missões que ela fixou e estabeleceu foram essas. Vou passar rápido. A missão 1, cadeias agroindustriais sustentáveis. O Brasil, talvez nem todo mundo saiba, mas a agricultura familiar no Brasil é completamente desamparada. Ela não tem máquinas já adequadas a uma família produzir aquilo que vai para a nossa mesa. Não é o agricultor lá do Mato Grosso que produz a soja que nós vamos comer. Nós vamos comer a carne, vamos comer as comidas que são produzidas pelas agricultoras. Por 5 milhões de famílias que têm produzido a comida para nós. O complexo econômico industrial, o Brasil importa 20 bilhões de dólares por ano de insumos, de equipamentos e de fármacos para dar conta do seu sistema público de saúde. É preciso reduzir essa pauta de importação. A infraestrutura de saneamento, moradia, coisa tão óbvia para nós que somos engenheiros, né? O saneamento, 50% da população não tem saneamento básico. É criminoso isso, mas é verdade, então é preciso dar conta disso, é preciso reduzir esse déficit social. A transformação digital da indústria também, uma indústria sem uso intensivo da tecnologia digital e também da inteligência artificial, não condiz com o mundo de hoje. A bioeconomia para a descarbonização e a transição energética. O uso de combustíveis fósseis, só combustíveis fósseis, está agravando o clima, agravando a situação da humanidade. Então é preciso substituí-los por combustíveis que são limpos, que não emitem tanto. E a missão 6 seria a tecnologia de interesse e soberania nacional. Obviamente, o país precisa disso também. Aqui é uma comprovação do que eu falei. Quase 75 países, 94% do seu PIB, está sendo feito desde 2010 até hoje. São os números de políticas industriais que estão sendo produzidas. Ou seja, nós não estamos só. Estamos aqui e não estamos sós.
nós somos um dos países que querem ter uma política industrial. Um breve comparação. Nós temos um problema de déficit de formação de profissionais. Engenheiros por advogado, nós temos 23. A Coreia do Sul tem 23, é um país industrializado. E nós temos 1,2 para cada um. Significa que nós temos muito mais advogados, claro, não que eles não sejam importantes, mas o problema é que nós temos um déficit de mão de obra técnica. Aqui já se falou de manhã várias vezes que nós precisamos formar mais engenheiros. Pesquisadores por milhão de habitantes. A Coreia do Sul tem 7,8 mil pesquisadores por milhão de habitantes. O Brasil tem apenas 1.000 por milhão de habitantes. Significa que nós temos um déficit também na comunidade científica. Está aqui meu reitor da ABC, o Dácio sabe muito bem disso, o esforço que as universidades públicas federais fazem para formar pessoas de qualidade e prover esse setor de mais recursos humanos. Quem são os responsáveis pelas emissões que estão causando esse efeito estufa, né? 50% deles está no desmatamento, não é na indústria, 25% na agricultura, 20% no transporte e 5% na indústria e resíduos. O Brasil não é o maior emissor, mas é o 7º lugar em emissões de gases de efeito estufa. Aqui um retrato da nossa que revela o que é que nós somos, uma economia dependente dos produtos de alta tecnologia. Acima da linha zero, os produtos que nós somos, os segmentos que nós somos superavitários, né, de baixa e média tecnologia, os que estão acima da linha zero. Os que estão abaixo, exatamente os que somos deficitários, são os produtos e os bens que têm alta tecnologia ou média tecnologia. Ou seja, nós somos realmente uma colônia importadora de bens de alta tecnologia e exportador de produtos primários. Aqui a mesma coisa, um pouco olhando o lado de que os setores que estão atingidos, que nós importamos mais. O setor aeronáutico, com um leve superávit ali, naquele meio ali, deve ser a Embraer, evidentemente, que é o nosso orgulho nacional, né, a Embraer. E depois se vê a indústria farmacêutica, essencial para o complexo industrial de saúde, e o complexo eletrônico, onde nós importamos qualquer chip para qualquer coisa. E isso é muito ruim, porque são os chips que dominam a economia no mais amplo sentido. Aqui uma alegoria só apenas para mostrar um computador desse. Ele tem 1 quilo, ele custa R$7.000, $1.000, e 1 quilo de soja custa R$2. Apenas para uma alegoria, um intervalo, para mostrar que a tecnologia não pesa pelo valor, né? Mas sim pesa pelo valor e não pelo peso em si. Aqui o lítio, que é um material, um minério que nós temos também, nós somos a 4ª produção, se o Fernando do CETEM ali não me desmentir, o que me disseram que o Brasil é o 4º lugar em lítio que tem na sua terra. É uma reserva extremamente poderosa, porque ela é capaz de fazer coisas que o Brasil precisa e o mundo precisa. Então ela vem de quase zero ali, o produto bruto, vai até $12.000 quando se transforma num carbonato para transformar-se em bateria, em células de bateria tão importantes para nossas transições energéticas. Aqui o silício, que tem na superfície, todo mundo tem isso, mas ele se transforma com um valor de 4.000 vezes no wafer para de $500 custa de $2 milhões um wafer que vocês estão vendo aí. Ou seja, nós temos materiais primários, nós temos reservas, só não temos a manipulação e a produção e o uso deles para a nossa economia. Aqui os instrumentos que essa política nova indústria tem e que poderiam ser aperfeiçoados. A primeira que eu queria destacar é a margem preferencial de 10% a 25%. Nós já estamos adotando isso no governo. Faço parte de uma comissão que decide pela margem preferencial de um produto na sua compra pelo governo. Ele pode ter até 10% a 25% de preço acima de diferença contra alguma coisa importada. Então, essa é uma política que os Estados Unidos aplicam há muito tempo. A segunda coisa que eu queria destacar é a regulação.
as regulações dos órgãos de controle, dos órgãos ambientais, elas têm que ser, sim, efetivas, mas temos que ter cuidado para não paralisar. Por exemplo, eu sei de um caso de uma molécula sintética feita por uma pesquisadora que fez uma startup. Ela produz proteínas, a fábrica dela é de proteínas, de moléculas, carbono, hidrogênio, oxigênio e outras. Ela faz isso em casa e produz um insumo para um farmacêutico. A molécula dela passa 1 ano na Anvisa para concluir sua avaliação. Se vem uma americana que passa pelo FDA americano, no fast track, em 6 meses a molécula americana passa. Ou seja, a corrida já está estabelecida. Quem vem de fora vem com um aval e já passa num sistema um fast track muito mais rápido e ganha a corrida, porque quem tem uma molécula ganha o mercado. Os desafios que temos que ter: o controle dos juros elevados. Essa é uma política definitiva, porque são juros que levam o dinheiro em determinada direção, juros básicos da economia. Isso tem que ser equacionado. A gente sabe do esforço do presidente Lula, sabe do esforço que o ministro está fazendo, mas é preciso dar conta disso. O Brasil não pode conviver com a taxa de juros básica de 13%, 14%, um juros real e 6%, 7% descontada a inflação. E fazer uma gestão transversal e acabar um pouco com a burocracia do governo. Os desafios a vencer: adensar as cadeias de valor no país, usar as vantagens comparativas, como o Brasil é abundante em energia limpa e renovável. O Brasil integrar explicitamente a engenharia aos programas da nova indústria. Não é preciso, a gente sabe que a engenharia está dentro de cada programa daquele, mas é preciso explicitar isso e dar meios de introduzir a engenharia dentro desses programas. Ampliar a formação de recursos humanos com inteligência artificial. Ampliar, ampliar e ampliar. Nós temos um déficit de recursos humanos de qualidade. Se nós quiséssemos nos desenvolver, íamos precisar de muito mais recursos humanos. Desenvolver gestão integrada das missões da administração pública. Fomentar a criação de empresas de tecnologias, startups, deep techs. Deep techs são aquelas que saem dos laboratórios, são os spin-offs que saem do laboratório e que engendram uma tecnologia inusitada, que criam um produto inusitado, um serviço inusitado. Essas deep techs têm que ser amparadas pelo Brasil, sob pena de nós perdermos rapidamente elas para o hemisfério norte e depois importarmos os produtos dela. Esse é o nosso medo. A FINEP está liderando um movimento, junto com mais BNDES, SEBRAE e mais 24 instituições, no sentido de formular uma política pública para defender essas deep techs, dos meninos e das meninas que estão nos laboratórios, que podem desenvolver uma tecnologia e formar uma empresa startup. E alinhar as missões com as atividades de P&D e a formação de recursos humanos. A engenharia brasileira, todo mundo sabe, o abalo que ela sofreu com o consenso de Washington, em 1988, onde tudo era privatizado. A Vale do Rio Doce foi privatizada, eu me lembro que eu estive aqui no clube, privatizada, e se nós não tivéssemos privatizado a Vale do Rio Doce, teríamos uma reserva enorme, Alexandre, para produzir o que de minérios que nós teríamos nas mãos. E o lavajatismo, o falso moralista, que terminou confundindo a responsabilidade individual com a das empresas, fechando empresas que são verdadeiros patrimônios nossos. Aqui alguns resultados: o Brasil subiu 30 posições no ranking global de produção, o PIB do Brasil cresceu, esse ano já cresceu 1,4% no primeiro trimestre, é um sinal muito positivo, que nós vamos ter um PIB que vai surpreender o chamado mercado, vai surpreender bastante, porque se tem 1,4% no primeiro trimestre, nós vamos esperar que esse PIB vai crescer mais ainda. A indústria gerou 306 mil postos de trabalho. E quando eu falo 306 mil postos na indústria, isso significa que vale muita coisa. O emprego na indústria vale muito mais do que o emprego em qualquer área, porque ele remunera mais, gera outros serviços, outras indústrias, enfim, uma cadeia de produção completamente diferente. Aqui, os investimentos programados de 3,4 trilhões de reais entre indústria e setor público e setor privado, nas economias aí citadas. Aqui é uma prova de que nós estamos com 14% do crescimento da indústria de transformação. Isso não era assim. A indústria de transformação está crescendo nessa proporção, não era há pouco tempo atrás disso. Aqui a FINEP, a qual eu integro, aqui são aquelas últimas barras que mostram que a FINEP não tem contingenciamento. Esse contingenciamento é essa barra verde aí. Essa barra verde é o dinheiro que foi sequestrado do FNDCT para o Tesouro nos governos anteriores. Mas nesse governo não há sequestro de R$1. Todos os recursos que o FNDCT canaliza a partir de vários setores da economia, eles estão sendo aplicados
diretamente na produção, na indústria inovativa e na universidade. Aqui é o quadro que nós temos, quase 30 bilhões de reais de investimento nos vários segmentos que eu nominei, da nova indústria. Aqui é apenas alertar o risco que algumas tecnologias a gente tem que dominar, sob pena nós virarmos realmente uma colônia. Mas essas tecnologias são as tecnologias críticas que o mundo aponta como aquelas determinantes daqui para o futuro. Entre elas tem a quântica, biotecnologia, genômica. Todas essas tecnologias são dominadas notadamente pela China. A China outrora foi dos Estados Unidos. Hoje é a China que domina a maior parte dessas tecnologias. É verdade. Eu prefiro a China. Algumas bases para o nosso plano, que a gente sonha de ter um plano que mobilize a comunidade, a engenharia e a sociedade, é esse o sonho, mobilizar os corações e mentes para que o Brasil lute por isso. A reindustrialização com adensamento das cadeias de valor, controle dos juros básicos, promoção da engenharia como eixo estruturante desses planos, domínio das tecnologias críticas, que eu acabei de falar, política industrial integrada à educação e à ciência, infraestrutura e sustentabilidade, educação e capacitação para o uso das novas tecnologias, como IA, por exemplo, baixo índice das pessoas que dominam o uso de inteligência artificial, sustentabilidade ambiental e desenvolvimento das cidades. Eu queria pedir um protesto também pelo que está ocorrendo na Palestina, na Gaza. Não é possível que a tecnologia seja usada para isso. Quem vê nas redes o massacre covarde que se faz contra as crianças daquele povo, realmente a gente chega ao limite do que o homem é capaz. Nós, engenheiros, nós que dominamos as tecnologias, não podemos compactuar com isso. Temos que protestar. Esse é o protesto que eu faço. Muito obrigado pela atenção. Bom, nós acabamos de ouvir a palestra brilhante do vice-presidente do Clube de Engenharia, Fernando Peregrino, que é da FINEP, e ele deixou muito claro, ao concluir a palestra, exatamente o alcance que nós queremos para a engenharia. A engenharia deve ser um instrumento de promoção de bem-estar, e não de morte, de sofrimento, de padecimento. Vamos ouvir agora a palestra do nosso queridíssimo professor José Roque, que é do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Acho que o Alan foi o responsável por isso. Boa tarde aqui aos membros da mesa. É interessante porque o Peregrino colocou uma série de desafios. Eu vou falar de um centro que, de certa forma, dentro do que é a sua missão, busca abordar, né, e ajudar o país a resolver boa parte daqueles desafios lá. Então, vou falar do CNPEM e vou tentar colocar aqui no laboratório estratégico para o país. Obviamente, ele vai muito além só de engenharia, mas eu vou focar bastante na questão da engenharia, né? Então, o CNPEM é uma associação, então, ente privado sem fins lucrativos, qualificado como uma organização social pelo MCTI. Certo? Foi a primeira OS federal do Brasil, era inicialmente chamada BTLUS e hoje virou CNPEM. Tá? E ela foi criada para gerir e operar o primeiro ciclo do Hemisfério Sul, que eu vou mostrar um pouco mais à frente. Hoje ela tem essa configuração, tem mais ou menos 1.150 CLTs, mais uns 270 colaboradores, que são bolsistas, pós-docs, 180 estagiários, a maior parte deles de engenharia, uns 250 terceirizados, então é um campus de quase 1.900 pessoas. Esse é o tamanho do CNPEM hoje. Ele, obviamente, tem na sua origem o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, né? Mas ele tem várias outras unidades que atuam na área de biociências, biorrenováveis, nanotecnologia, engenharia, né? E todo o apoio para isso.
Então, já pegando alguns no NIB, né, a parte de biorrenováveis olha muito para essa parte de energias renováveis, olhando para a bioeconomia, né, biomassa brasileira. O de biociências, estou falando deles agora porque eu não vou falar mais para frente aí. O de biociências olha muito para o complexo industrial da saúde. A gente tem um diálogo bom com o Ministério da Saúde na questão de desenvolvimento de fármacos, né? De certa forma, todos eles olham para esses problemas. E a ILUM é uma faculdade, então o CNPEM tem uma faculdade de ciências, né, um curso pequeno de 40 bacharéis em ciência. Esse é o curso, ele forma 40 por ano. Formou a primeira turma no ano passado e ele busca fazer um piloto de uma nova maneira de educação. Acho que o que o Peregrino falou é central. Foi isso que motivou a gente a criar. É uma escola multidisciplinar, muito baseada em problemas. Eles veem empreendedorismo desde o começo. Eles não saem físicos ou químicos, eles veem tudo isso, desde o começo. Física, matemática, química, biologia, muita ciência de dados, muito IA, empreendedorismo, humanidades, e frequentam campus desde o começo. Então, é um pouco nesse olhar de que precisamos se informar pessoas de uma maneira diferente do que a gente se formou. Bom, então o CNPI tem uma área muito forte de engenharia e instrumentação científica, né, que é isso que eu vou começar a abordar a partir de agora, né? Então, a origem disso é um projeto de soberania. É uma decisão lá dos anos 80 de que o Brasil, inclusive, essa discussão começou aqui no Rio de Janeiro, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, no CBPF, aqui onde teve a origem de uma discussão de que o Brasil precisaria de um projeto estruturante, né, na área de física, né, principalmente na área de física experimental. O RISO participou bastante desse começo, né, do laboratório, e a ideia era construir um síncrotron, né? Acabou se decidindo que o síncrotron seria esse objeto. O síncrotron tem uma complexidade, você tem que desenvolver toda a tecnologia para construir aceleradores, operar esses aceleradores de partículas, as suas linhas de luz, mas ele tem uma vantagem que ele pode ser aplicado em praticamente qualquer área do conhecimento. Então, ele tem uma complexidade muito grande de engenharia, forma pessoas, né, e tecnologia, desenvolve tecnologia, e pode ser utilizado impactando, né, no seu objeto final, né, que é a utilização da luz síncrotron, para investigar materiais de forma ampla. Então, o Brasil teve como objetivo formar pessoas, treinar pessoas. Foi feito um programa forte de formação de recursos humanos para aprender a projetar, construir, né? E, na verdade, a gente, nesse momento, fizeram uma produção internamente, né? Então, não somente desenvolvemos o projeto dos ímãs, como os ímãs foram produzidos, por exemplo, dentro do laboratório. Teve as suas vantagens, mas vou mostrar que as coisas mudaram um pouco. E, além disso, formou-se toda uma comunidade de usuários, né? Então, foi um projeto que buscava formar pessoas, adquirir tecnologia, ganhar soberania em todos esses aspectos. Muito bem. O VX, que era assim que o síncrotron foi chamado, ele começou a operação em 1997, é um projeto de 87 a 97, e ele operou por mais de 20 anos, 22 anos, tinha mais ou menos, quando parou, em torno de 1.400 usuários por ano. Foi o primeiro síncrotron do Hemisfério Sul, né? E foi desativado em 2019. Aqui é uma foto dele quando estava operando em 2019, quando foi desligado. E aí ele foi desativado porque o CNPEM migrou e o Brasil migrou para o Sirius, né? Então, o Sirius, e eu vou mostrar, é um dos poucos equipamentos de quarta geração no mundo, mostra que o Brasil hoje consegue ter uma tecnologia de fronteira. Então, aquele pensamento de que o Brasil precisava ser soberano no seu desenvolvimento de tecnologia, após alguns anos, gerou algo que é competitivo mundialmente, que é líder mundial. Então, a primeira mensagem é que o Brasil, sim, consegue fazer desenvolvimentos de ponta. O Peregrino citou a Embraer, que é um caso de sucesso, nós temos alguns outros, e eu, de certa forma, coloco num outro aspecto vamos dizer assim, o desenvolvimento do CNPEM nessa mesma categoria, certo? Então, é um dos equipamentos para análise ampla de materiais orgânicos ou inorgânicos mais avançados do mundo. Um dos poucos do mundo. O que quer dizer isso? Hoje, no mundo, só tem 3 operando, né, para usuários nessa tecnologia. O Brasil decidiu, não tinha nenhum pronto quando a gente começou a desenvolver o que é hoje chamado de quarta geração. Portanto, tivemos que desenvolver soluções nossas, muitas patenteadas, muitas são nossas mesmo, né, que ninguém mais tem. E começamos, o MAX 4 na Suécia foi o primeiro a entrar em operação em 16, e nós entramos ao mesmo tempo que o upgrade de um síncrotron que já existia, que é o SRF em Grenoble, em 2019,
Em breve, outros seguirão. Os Estados Unidos, em breve, vai ter um em argônia, a China vai ter um, a Suíça vai passar a ter um. Então, assim, isso é natural. Mas isso significa que o Brasil mudou, inclusive, como as pessoas, como o mundo enxerga o Brasil. Certo? Nas conferências, você percebe nitidamente a mudança e o respeito. Hoje, as palestras que os nossos engenheiros vão fazer nas conferências, as salas lotam. Todo mundo quer ver o que o Brasil está fazendo de diferente. É um amplo espectro de atividades em engenharia. Desde a engenharia civil, a gente fala que o Sirius começa 15 metros para baixo da terra, porque é um prédio todo especial que precisa de alta estabilidade mecânica no seu piso, onde você vai montar todos os aceleradores, né, e os equipamentos, estabilidade térmica. Então tivemos que desenvolver toda essa tecnologia para fazer esse piso especial. Era uma empresa brasileira, Racional, o projeto foi todo nosso, certo? E hoje é o piso mais estável medido nos equipamentos semelhantes. Tá? Então hoje o Brasil conseguiu ter um desenvolvimento de engenharia extremamente importante e isso depois ficou para as indústrias. Né? Em 18 o prédio estava pronto, né? Aí começamos a montar os aceleradores que eu vou mostrar agora eles montados. Então essa é a fonte de elétrons, esse é o acelerador linear que acelera os elétrons até 150 milhões de eletronvolts, transfere para o booster, que é esse acelerador na parede interna, ele sobe a energia para 3 bilhões de eletronvolts ou 3 GeV e aí transfere para o anel de armazenamento, que é esse acelerador central. Ele não aumenta mais a energia, ele mantém a energia constante nos 3 GeV, repondo o que é perdido com a emissão lá dos fótons, né, da luz síncrotron, que sai na tangente em alguns pontos onde você desvia de maneira controlada a trajetória dos elétrons, você coleta nessas ondas eletromagnéticas nas chamadas linhas de luz, e lá é que você vai fazer os experimentos propriamente dito. Né? Eu vou mostrar uma linha de luz, é a nossa mais longa, mais sofisticada do ponto de vista de tecnologia. Então, ela tem 150 metros, então você tem um feixe de elétrons de poucos micrômetros andando à velocidade praticamente da luz, com alta estabilidade. Estabilidade tem que ser em torno aí de 500 nanômetros a 1 micrômetro, né, que é 10% do tamanho do feixe. E 150 metros depois, você vai fazer imagens que o nosso alvo, uma estação segunda que a gente deve estar comissionando e funcionando até o fim do ano, entre 1 e 2 nanômetros de resolução espacial, que você vai poder fazer imagens 3D com resolução química também. Dá para ter uma ideia da complexidade. Tudo isso daqui começa com uma folha em branco, tudo projeto nosso por brasileiros dentro do laboratório. Então, para poder chegar aí, você teve que desenvolver uma quantidade enorme de tecnologias, né? Desde ímãs, e vários deles, como eu vou mostrar, com parceiros de empresas. Os ímãs, talvez os mais, do ponto de vista dessa tecnologia de ímãs laminados, os melhores que o mundo já fez. Onduladores que só nós conseguimos montar dentro de um síncrotron, que esse é o ondulador delta. Detectores de raio-x, que hoje são competitivos mundialmente. E até monocromadores, que é uma tecnologia completamente nova, semelhante, foi uma parceria com a empresa da Holanda, ao que se usa para fazer as máquinas que a SML, a empresa da Holanda que fabrica as máquinas, que fabricam os chips, usam. Então a gente hoje também domina esse tipo de tecnologia. Todos esses desenvolvimentos, a gente sempre entendeu que eles tinham que transferir a tecnologia, né, impactar também a inovação. Né? Eu me lembro de um comentário que o Brito Cruz, né, que alguns de vocês talvez conheçam, ele era o diretor científico da FAPESP, eu estava como assessor da FAPESP lá trabalhando no Comitê de Física. Quando eu virei diretor do LNLS, ele me falou assim, olha, o LNLS não há dúvida de que é vamos dizer assim, onde tem a melhor instrumentação científica do Brasil, mas ele ficou contido nele mesmo, era uma instrumentação que resolvia os seus próprios problemas. Com isso ele estava dizendo, vocês têm que conseguir fazer com que esses desenvolvimentos impactem as indústrias. Tá? E aí eu entendi que essa era uma missão importante do Sirius e nós fizemos parcerias com dezenas de empresas brasileiras, de tal maneira que mais de 85% dos gastos do projeto foram feitos no Brasil, desde empresas pequenas, startups, até grandes empresas como a VEG. Né? Muito bem, acabamos o acelerador, eu tinha uma equipe muito boa de engenheiros, né? Que fizeram aceleradores. O próximo acelerador provavelmente vai demorar algumas décadas para ficar pronto. Então, você não pode perder isso daí. Isso era um risco, né, que a gente corria, é uma preocupação grande. Né?
como manter essa equipe bem formada. Que eu falo, você tem assim um exército de Esparta, você precisa encontrar batalhas, né, para eles poderem continuar na ponta dos cascos, e esse, de certa forma, foi uma das maneiras para montar uma divisão, uma diretoria adjunta de tecnologia que tinha 2 objetivos. Um, continuar fazendo desenvolvimentos de fronteira em equipamentos para síncrotrons, quer dizer, para aceleradores de forma ampla no futuro, e a outra é como transbordar essas tecnologias para outras aplicações, certo? Porque o que você tem é um conjunto enorme de competências, e essas competências podem ser coordenadas e integradas para fazer equipamentos para um acelerador, mas elas podem ser integradas para fazer outras coisas. Então, alguns exemplos: a gente quer entrar forte na área de saúde, principalmente equipamentos para saúde. Então, a gente está desenvolvendo um equipamento para ressonância, né, compacto, de baixo custo, para ser distribuído para os postos de saúde, que possam ser colocados eventualmente numa ambulância, né? Acabamos de ganhar um apoio do Ministério da Saúde para seguir com esse projeto. Estamos entrando na área de aceleradores de prótons, né? Não somente elétrons, agora a gente quer fazer aceleradores de prótons, e tem toda uma rota aí que vai para a produção de radioisótopos que são produzidos por aceleradores, até eventualmente um acelerador síncrotron de prótons para poder fazer prótonterapia e dominar também essa tecnologia. Então, isso já é o primeiro estágio do acelerador de prótons, e a gente está fazendo esse desenvolvimento. E, finalmente, porque nós aprendemos a desenvolver um dispositivo supercondutor em parceria com a VEG, a importância de se fazer parcerias com laboratórios, mas adquirindo a tecnologia, um co-desenvolvimento, a gente está fazendo esse dispositivo que vai ser colocado no Sirius no ano que vem. Ao mesmo tempo, a gente domina uma tecnologia e está desenvolvendo com a VEG, com o apoio da FINEP, um aerogerador supercondutor, um protótipo para um aerogerador supercondutor. Então, a tecnologia que a gente desenvolve transborda para outras áreas, buscando apoiar o país. Internamente também, eu pedi que esse pessoal começasse a olhar para os outros laboratórios e como que a nossa engenharia pode ajudar a impactar os outros laboratórios. Então, fizemos desenvolvimentos de bioreatores para o LNBR, né, que foi fundamental para aumentar a eficiência no desenvolvimento de micro-organismos, importante para toda essa parte de bioeconomia. E estamos desenvolvendo com a LNBio certos, vamos dizer assim, bioimpressoras, que são bem melhores do que se encontra no mercado, para poder fazer impressão de tecidos, porque é uma capacidade que o LNBio desenvolve, né? Temos em parceria com o Nano, então é importante dizer que não somente a engenharia que está presente vamos dizer assim, que se originou no síncrotron, mas o fato de você ter essas diferentes competências de biociências, de biorenováveis, de fármacos e de nanotecnologia, com infraestruturas que permitem, né, o desenvolvimento de sensores, né, tanto elétricos, eletroquímicos como microfluídicos, e usando hoje em praticamente todos os nossos laboratórios a inteligência artificial. E aí, inclusive, buscando transferir isso também para outras aplicações na área de saúde, em sensores e em dispositivos microfluídicos, né, para fazer, vamos dizer assim, testes em fármacos, buscando reduzir o uso de animais. Por exemplo, na área de cosméticos, você hoje não pode mais fazer desenvolvimento usando animais. Esse foi um co-desenvolvimento com a Natura, que ganhamos, inclusive, um prêmio conjunto, nós e a Natura, de inovação, né? Então, na ideia também de um CNPEM que está sempre olhando para o que são as necessidades do país e buscando fornecer para todo o país, né, infraestruturas diferenciadas, nós começamos uma discussão com toda a comunidade que atua nessa área de dispositivos semicondutores, inclusive com o próprio CEITEC, né, que tem uma visão mais de fábrica, um centro que o Brasil não tem, que congrega um conjunto de, vamos dizer assim, equipamentos para poder fazer produção de semicondutores, mas não somente, também atuando na área de fotônica e possíveis dispositivos quânticos, muito semelhante ao que se encontra em diversos outros países do mundo. Então, a gente entende que esse poderia ser um primeiro hub, mas você pode ter outros, vamos dizer assim, centros como esse espalhados pelo Brasil, e a gente já está conversando com o Ministério, e a gente tem um projeto conceitual já bastante avançado, que foi construído com toda a comunidade do que a gente está chamando de BR-FAB. Por fim, caminhando para o final, o CNPEM agora está também tocando um segundo grande projeto, que é o chamado Orion, que vai ser o primeiro laboratório de máxima contenção biológica da América Latina, e um diferencial que vai ser o primeiro do mundo, mais uma vez, o Brasil sendo pioneiro no mundo inteiro, que é conectando um laboratório de máxima contenção biológica com uma fonte de luz síncrono.
né? Então, essa capacidade de análise, principalmente de tomografia com alta resolução, vai estar acoplada a problemas ligados a pandemias, né, a patógenos de forma ampla. E o laboratório, além, obviamente, das linhas de luz, vai ter toda uma capacidade de desenvolvimento de biociências, desenvolvimento de vacinas, desenvolvimento de diagnósticos e etc. Há um desafio grande também na área de engenharia civil. Nós tivemos que aprender, estamos aprendendo como que se constrói, né, e opera um laboratório de máxima contenção biológica. Essa não é a última visão, mas dá uma ideia do que nós estamos falando. Esse vai ser tipos de instalação que vão ter nas salas de máxima contenção biológica. E para as linhas de luz, nós temos que inventar coisas que ninguém fez. Como que você cria um ambiente para fazer um experimento num ebola dentro de um feixe de luz síncrono, né? Então, você tem que se preocupar, se tiver um acidente, quebrar uma janela, como é que você garante que esse vírus, né, não pode acontecer. Então, isso tudo está sendo desenvolvido e inventado, né, dentro do CNPEM, mostrando a capacidade da engenharia brasileira e da ciência e tecnologia brasileira, né? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, que é um exemplo de um centro, né, que é orientado por missão. Ele, através do contrato de gestão com o governo pode, vamos dizer assim, indicar, orientar para onde ele quer que a gente se mova, né? E aí você consegue, ele opera de uma maneira diferente de uma universidade, ele não tem a liberdade acadêmica que a universidade tem que ter, ele tem que atuar de forma coletiva, né, para ajudar a resolver os problemas do país. Muito obrigado. Bom, nós acabamos de ouvir a brilhante palestra do professor José Roque, que vem na sequência de outra brilhante palestra proferida pelo Fernando Peregrino. E vamos ouvir agora a palestra do presidente russo Ludwig, do Sinaenco. Boa tarde, deixa eu ajustar aqui. Eu conheço, boa tarde a todos, conheço o Allen há uns 25 anos e eu não sei o que eu fiz de mal para ele, porque depois de uma aula de macroeconomia e dos efeitos que pode ser para o Brasil e da palestra do CNPEM, eu vou trazer uma dura realidade, tá? Então, Allen, poxa... Tá bom, foi proposital, ok. Pessoal, o Sinaenco é o Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva. As empresas associadas e os profissionais do Sinaenco desenvolvem os estudos, planos diretores, projetos básicos, projetos executivos, e também a parte de fiscalização e gerenciamento de obras e empreendimentos. Obviamente, nossas empresas atendem a área pública e privada, mas o Sinaenco foca muito no respeito das leis, na defesa das bandeiras, na valorização das engenharias e das nossas empresas, né? Sou eu mesmo que passo aqui. Presumo que seja esse. Então, hoje o Sinaenco ele tem 11 regionais, né? O Sinaenco é nacional e regionais espalhados pelo Brasil, representando 30 mil empresas. Obviamente, o pilar do Sinaenco ele é fundado em 88 para tratar das negociações coletivas com os sindicatos laborais, preponderantemente os de engenheiros, mas muitos outros. E ao longo do tempo, a nossa atividade passa a ser de defesa e valorização da engenharia e do engenheiro e dos arquitetos. Hoje, através do CAGED de 2023, temos aproximadamente 330 mil profissionais selitistas, né, representados, né, nas empresas do Sinaenco. E o que traz a minha apresentação, eu falei um pouquinho sobre isso de manhã, é a valorização da engenharia, né? E o que está acontecendo na ponta. Realmente, eu fiz a brincadeira, mas eu estou maravilhado com as apresentações que a gente tem aqui, porque a gente vê o que a gente sempre ouviu do potencial, né? Os nossos alunos são brilhantes, eles estão saindo, não estão vindo para a engenharia. E quando nós vemos um exemplo como o CNPEM, a gente sabe que é possível. Mas aqui na base da pirâmide, no dia a dia das empresas que fazem os projetos de engenharia para o Brasil, a gente tem muita dificuldade. E o senhor sabe disso, estou numa casa que vive isso no dia a dia. Então, o Sinaenco ele se pautou para ter algumas ações dentro dos poucos braços que a gente tem, dos recursos que a gente tem. A gente elencou algumas ações
para mostrar para a sociedade civil, para mostrar para os governos a importância desse trabalho de projeto, de planejar, de operar, de manter o próprio construído na área pública, né? Então, a gente criou esse programa chamado Prazo de Validade Vencido, em que os diretores, os membros do Sinaenco no Brasil afora visitaram obras de arte, né, viadutos, pontes, elencando e mostrando uma situação de baixa manutenção e que aquilo gerava riscos, né? Esses relatórios foram mandados para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para os próprios clientes, obviamente, né? Para tentar convencê-los de que alguma coisa tinha que ser feita, senão ia causar uma tragédia. E realmente foram feitos trabalhos em Belo Horizonte, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, o Brasil inteiro. E lamentavelmente, alguns viadutos que foram, através de vistoria visual, elencados com problemas, caíram. Tivemos o T5 lá em São Paulo, tivemos aquele viaduto em Brasília, né, que inclusive faz parte da foto ali. Além disso, nós fizemos um programa também nos estádios da Copa, lá atrás, de 2007. Os dirigentes e a equipe do Sinaenco visitaram vários estádios e elencaram a Fonte Nova como o que estava em pior estado de conservação. E, realmente, 2 meses depois desse relatório visual, tivemos uma tragédia no estádio, inclusive com perda de vida. Então, e esses relatórios são entregues, como eu falei, Ministério Público, Tribunal de Contas e as próprias cidades. Em São Paulo, conseguimos um TAC, com compromisso de investimento. E quem mora em São Paulo, quem transita em São Paulo, está vendo isso hoje, porque está um caos a cidade, mas é um problema temporário, né, para a gente remediar e não ter nenhuma tragédia. Bom, obviamente, a manutenção permanente previne acidentes, economiza recursos, preserva muitos anos e boas condições de uso do patrimônio construído. É óbvio para essa sala aqui. Mas por que a gente tem que lutar tanto por isso? Não teria que ser uma política pública? Bom, outro pilar, outra vertente que a gente vem atuando muito é a transformação digital na produção dos trabalhos que a gente faz no dia a dia, né? Falar em transformação digital depois da aula do CNPq aqui é um pouco frustrante, é um pouco abaixo, né? Mas assim, como é que se produz, né, um projeto de engenharia na história do nosso Brasil? Isso se revoluciona com o BIM. Você deixa de projetar para você passar a modelar. Então, nós temos feito esforços grandes, as empresas de forma unilateral, muitas vezes sem muito financiamento, mas as empresas rapidamente, através dos jovens que estão preparadíssimos para isso, no nosso último congresso, no 7º congresso, a Era BIM, já está na sua 7ª edição, 8ª edição esse ano, nós fizemos uma chamada de trabalhos, imaginando que talvez 30, 40 empresas apresentassem trabalho. Tivemos 130 trabalhos apresentados e coisas muito legais, mostrando que, dada a oportunidade, a evolução acontece, mesmo sem muito estímulo. Então, tivemos já desde 2018 4.000 participantes, várias 400 palestras, 40 especialistas, e esse ano a gente vai passar para o 8º congresso. No 7º congresso também, como eu falei, a gente tem uma atuação muito grande junto à área pública, né, para que a área pública se adeque para fazer a contratação em BIM, que está muito atrasado. Obviamente, você tem algumas empresas estatais, algumas empresas no Brasil que já estão contratando em BIM, né, estão estruturadas para isso, né? Mas a estruturação da empresa pública para receber projetos em BIM requer qualificação e requer uma vontade política. E mais uma vez a gente vê que a pressa, né, em atender um certo cronograma, ela impede, de certa forma, algumas empresas a fazer essa construção. Então, nós editamos esse guia de boas práticas para contratação em BIM, que traz não só a estruturação em BIM necessária dentro de um órgão público, mas também as questões licitatórias da compra, né? Seja pela 1433, que é a nova lei de licitações, que traz o BIM como uma contratação preferencial, assim como na 13303, que é a empresa das estatais, que são as duas leis aí que balizam a contratação pelas empresas públicas no Brasil. Aqui é o momento de merchandise. Nós temos aí a chamada de resumos, já acabamos de abrir a chamada de resumos para a apresentação de trabalhos, dessa vez internacional. E o nosso evento vai ser no dia 25, 26 e 27 de novembro, no Centro de Convenções Frecaneca, lá em São Paulo. Bom, outro tema que foi muito falado aqui é a questão da educação, né? Então, a gente criou um GT Universidades no Sinaenco, que como objetivo inicial tinha um debate de tentar fazer turmas de dirigentes do Sinaenco, equipe própria do Sinaenco, de ir às universidades, persuadir, convencer
aquele estudante de engenharia de arquitetura a entrar para a engenharia de arquitetura consultiva. Consultiva e construtiva também. É óbvio que eu vou privilegiar a engenharia consultiva. E ao longo das discussões, nós percebemos que tinha uma necessidade muito grande de ir para o ensino médio, para persuadir o aluno de engenharia, o aluno do ensino médio a querer ir para a engenharia, para a arquitetura. E recentemente a Confea publicou um relatório, uma pesquisa, que mostra que o número de matrículas, esse interesse pela engenharia para a arquitetura caiu tremendamente, 23%, se não me engano, nos últimos anos, né, nos últimos 6, 8 anos. Esses engenheiros estão fugindo da área de engenharia, né, e arquitetura. Para onde é que eles estão indo? Né? Estão indo para outras áreas, tecnológicas que seja. Mas a engenharia ainda é fundamental, a arquitetura é fundamental. A gente tem que estimular essas crianças a entrarem para as nossas áreas. Um outro dado, né, esse de 5,5 engenheiros para cada 1.000 habitantes, vimos outros dados apresentados aqui, claramente o diagnóstico está feito. E aí como é que vamos mudar esse cenário, né? Temos que ter algumas mudanças, foi falado aqui na abertura hoje por muitos, né? Temos muitos professores aqui, muito mais capacitação do que eu, para verificar quais são os pontos que temos que mudar na nossa legislação, no plano das engenharias, né? Para que a gente possa voltar a estimular e assumir esse protagonismo. Então, premissas defendidas, obviamente, o planejamento é um dever do Estado. Na área pública, o Estado pode até desestatizar, ele pode tomar decisões, mas ele jamais pode perder o condão de gestão, de controle, né, de regulação. Né? Então, o planejamento está na base dos investimentos públicos. E hoje nós vemos que o cronograma de investimentos públicos ele está muito pautado pelas próximas eleições políticas. Itaipu não foi projetado em 30 dias, nem a Ponte de Niterói, nem o CNPEM. Então, se nós não tivermos uma política pública de investimentos e empreendimentos, mesmo na base da engenharia, seja ela saneamento, transporte, habitação, a gente vai continuar incorrendo em muitos problemas, como eu vou destacar aqui. Obviamente, a valorização do projeto de gerenciamento está nessa mesma linha. E o que eu mencionei de manhã na abertura, a Lei 14.133, ela trouxe para o nosso setor um alento, porque ela define claramente que estudos, projetos, fiscalização, gerenciamento, controle tecnológico, perícias, têm que ser contratados por técnica e preço acima de um valor de 376 mil. Porque hoje o grande combate é o pregão, é o menor preço. Apesar dos estudos preliminares, projetos, serviços de consultoria e gerenciamento serem fundamentais para o sucesso de investimentos públicos, os anos recentes foram marcados por contratações que priorizam pressa e o preço, em detrimento do planejamento e qualidade técnica. O Sinaem, a Lei 14.133, ela entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2024, junto com o meu mandato. Fui atropelado por centenas, se não milhares, de editais de licitação dos serviços do nosso setor que foram contratados desobedecendo a Lei 14.133. E esse tem sido o esforço do Sinaem, impugnando editais, denunciando ao Tribunal de Contas. Em 2019, o presidente, que hoje é presidente do TCU, Vital do Rego, assinou um acórdão falando sobre as paralisações das obras. Isso foi bem difundido. 14 mil obras paralisadas dentro do universo, eram 37% das obras federais paralisadas no país. 47% em função de contratações com base em projetos básicos deficientes. Já estive no TCU 2 vezes esse ano, inclusive com o presidente Vital do Rego, pedindo que esse estudo, que esse grupo do TCU analise se um projeto básico, se um projeto executivo é contratado pelo pregão pelo menor preço, qual é o resultado disso na obra? Porque ali só fala de desinteresse, mas não faz esse vínculo causal. Né? Nós do Sinaem já tentamos fazer esse acompanhamento, mas não temos recursos para isso. O TCU tem informação, tem gente muito bem qualificada que vai poder dar esse retorno. Será que assim a gente vai começar a mudar e realmente ter essa valorização da engenharia? Bom, eu já mencionei aqui, temos aí a nova lei de licitações, ela obriga que as licitações acima de 376 mil daquilo que se definiu como STEMP, Serviços Técnicos Especializados de natureza predominantemente intelectual, que são aqueles que eu mencionei mais cedo, né? Estudos, projetos básicos, projetos executivos, fiscalização, supervisão de gerenciamento, controle tecnológico, entre outros. Com preponderância de 70% na nota técnica e preço, só que o técnica tem que ser 70%, isso está na lei. E o artigo 59, que tratava dos preços inexequíveis. Aqui já temos uma derrota. A letra da lei fala que preços, descontos, bom,
um edital de licitação que faz a compra ou de um projeto, ou de uma obra, ou de uma supervisão, em geral, 99% das vezes, traz o preço de referência do cliente. E esse preço de referência, muitas vezes, já foi analisado pelo Tribunal de Conta local, seja o municipal, como o Rio tem, São Paulo tem, os Tribunais de Conta estadual, até o TCU. E a lei falava sobre esse desconto de 25%. Mais do que 25% era inexequível. Só que o próprio TCU reverteu essa diretriz com uma interpretação na lei, dizendo que o desconto é inexequível é com base numa presunção absoluta ou presunção relativa. Não está escrito isso na lei. Então, hoje, o Arnaldo Jardim, que saudou aí, que participou da nossa abertura, tem um projeto de lei justamente para modificar, adicionar uma palavra no artigo 59, para que a lei tenha esse propósito de não permitir a execuibilidade de preços acima de 25%, porque os preços, os descontos que a gente vê em licitações de menor preço pregão chegam a 30%, 40%, 50%. Tem alguma coisa errada, né? Ou o preço de referência está errado, ou existe algum outro mecanismo ali. O despreparo dos agentes de contratações para a correta aplicação da norma de licitações. A nova lei foi aprovada em 1º de abril de 2021, com uma transição de 2 anos para ela poder ser aplicada. Infelizmente, muitos órgãos simplesmente não fizeram nada sobre isso. Aí ela foi adiada para entrar em 1º de janeiro. Mas o que nós percebemos é que muitos contratantes públicos ainda não conhecem a lei, mesmo depois de 3 anos. Por isso, tantas impugnações que o SINAECO promoveu, porque a grande parte delas são educativas. E muitos contratantes públicos, quando tem um edital impugnado, eles reconhecem e cancelam o edital para fazer direito. Ou seja, é um processo educativo e contínuo, né? Bom, enfim, finalizando aqui a minha fala, eu elenquei alguns itens aí. O primeiro deles é a formação e capacitação de arquitetos e engenheiros. Ouvimos de todas as áreas aqui, vários problemas, mudanças na lei, interpretações, mas o fato Alan, como coordenador do fórum, acho que a gente tem que tratar de ações, né? Tem que ter começo e tem que ter um objetivo. E esse assunto da formação dos arquitetos e engenheiros, ele para mim é o mais importante, porque muitos professores na casa, na engenharia consultiva, nós temos diversos professores que trabalham dentro das empresas, nós conversamos com a universidade sempre, e isso é recorrente, né? A qualidade do engenheiro que está se formando caiu muito nos últimos anos, a qualidade dos arquitetos caiu muito. A gente está em parceria com o Confea, com o CAL, tenho contato direto com eles também, todos estamos alertas para isso, mas se o Fórum pudesse liderar o movimento para de fato ter uma mudança nisso, eu acho que já seria uma grande vitória. Inovação e transformação digital. Mais uma vez, a palestra do Roque mostra a capacidade que nós temos, não só a capacidade acadêmica, mas a capacidade gerencial. Para fazer o CNPEM ficar de pé, gente, é um esforço de gestão muito grande de várias entidades, de várias pessoas, de várias áreas, multidisciplinar. E a gente tem essa maravilha aqui do lado, em Campinas, né? É claro que isso tem que se repetir com a ajuda do FINEP, com um plano ordenado para muitas outras tecnologias assim. Mas a minha preocupação aqui realmente é com o varejo, né? Com a minha fala. Porque o que está acontecendo no Brasil afora não é uma valorização, está espantando os engenheiros, né? Tomara que os engenheiros que eu estou cobiçando vão para empreendimentos como o CNP e outros, né, de alta tecnologia. Mas a gente precisa de muito mais engenheiro para tocar uma obra rodoviária, que seja o déficit habitacional, acabar com o déficit habitacional no Brasil, tantas possibilidades de hidrovias, quer dizer, tantas áreas que não estão sendo atendidas hoje. Vai faltar engenheiro. Né? A valorização da técnica, qualidade dos empreendimentos, a superação da cultura de pressa, a falta de planejamento, estão todas associadas com o que eu falei da nova lei de licitações, a 1433 e da 13303, que é a lei das estatais, nas contratações públicas. Né? Os esforços que nós temos feito são de mostrar para a área pública que, se você tiver um planejamento mal feito, vai resultar numa obra paralisada lá na frente. É barato investir no planejamento, é barato investir na manutenção do próprio público. E é nesses esforços que a gente tem se concentrado aí nesse primeiro ano de gestão e nesse segundo eles continuarão. Então, queria agradecer a oportunidade, além das sugestões aqui, de todas essas ações que o Fórum coloca na mesa para que sejam debatidas, né? Existem, acho que, centenas de ações que o Fórum pode conduzir, e eu fico à disposição para colaborar sempre
que você achar necessário. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente. Vamos ouvir agora a palavra mais difícil da tarde, que vai ser, até agora, que vai ser da nossa relatora, Cláudia Diniz, a nossa colega que é membro do CREA do Rio de Janeiro, membro do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, membro da ENGD, faz parte do Conselho Editorial de Engenharia e Desenvolvimento. Com a palavra, a relatora Cláudia Diniz. Obrigada. Pessoal, partindo da ideia de discutir as bases para o desenvolvimento nacional e soberano, questionando sobre as contribuições que a engenharia pode oferecer ao processo de crescimento econômico, promoção do bem-estar social e fortalecimento da soberania nacional, ouvimos dos palestrantes as três situações. Não é? Do engenheiro Fernando Peregrino, eu resolvi destacar, ele fala sobre a importância da indústria e o motor que ela é para o desenvolvimento nacional. Mas eu resolvi destacar dessa fala o seguinte caso, né? Há 9,7 milhões de postos de trabalho da indústria em 2024 ocupados, sendo que nesse ano, 2024, desses 9.700.000, 306 mil foram novos. Né? Então, vocês, primeira coisa, a ocupação, esses 9 milhões, e eu repito, né, um número muito forte, né? Ele representa 83% da capacidade das indústrias, né, do Brasil. Ainda, então, eu percebo o seguinte, como ouvinte, como vocês são, né, como nós somos deles, né, que se é 83%, então ainda falta 17% para ser ocupado. Então, nós ouvimos todo dia, eu ouço o pessoal falando, vocês reclamam que tem muito pouco engenheiro no Brasil, que precisa de mais engenheiro. Mas aonde vamos empregá-los? Olha aí, gente, nós temos só de cara no espaço de industrial brasileiro, industrial, pessoal, de transformação, que é, como vimos na palestra, ele não é uma indústria poluente em si, né? Toda indústria tem um pouco de poluição, mas ela não é, como a gente é levado, o senso comum considera que a indústria é poluente, mas ela só emite 5% do CO2. Então, a gente tem que mudar o nosso referencial aí, né? Então, essa indústria ainda precisa para ser plenamente ocupada, sem precisar expandir, nós precisamos, então, de 1.700.000 pessoas empregadas. Olha aí quanto engenheiro. Podem formar engenheiros, escolas, podem formar engenheiros, que o problema não é ter local para eles trabalhar, não é? Então, locais tem. Pessoal, então, o que ocorre, se vocês pensarem que foram 300 mil que eles ocuparam, 306 mil postos novos que a indústria ocupou, no ritmo que ela vai vindo, se continuar nesse ritmo do ano passado, que foi um ritmo bom, uma situação boa e cheia de esperança, nós vamos demorar 6 anos, olha só, 300, né, mil, são 6 anos para ocupar a plena ocupação da indústria como está, sem precisar expandir o tecido industrial. Gente, eu acho que aponta para fortalecimento das políticas públicas que estão aí, que conseguiram isso, e acelerar essa política para que não seja em 6 anos que se ocupe a indústria, não é? Se ocupe com mais rapidez, não é? Então, a primeira observação que eu como relatora,
eu tenho a fazer, né? É muito bom, muito esperançosa essa possibilidade. Mostra que o país tem muita possibilidade pela frente, não é? E da fala do engenheiro Antônio Roque, não é? A gente vê que o Brasil tem capacidade para tal, não é? Se você tem o CNPM tem 900 pessoas, né? Vocês vejam, para 1.700.000 seria preciso muito mais que 2.000 CNPMs. Então, nós temos um espaço enorme de pesquisa a ser ocupado, né? Não é uma necessidade dessas pesquisas, e há todo o aparato industrial para tal, há todo um movimento, né, em prol disso, e que a gente tem que acelerar essa boa perspectiva, né? Então, nós temos capacidade de inovar, é isso que ele nos diz, né? A capacidade de ser seguidores rápidos das inovações dos outros países, é isso que ele nos diz, tá certo? E então nós temos que esperar e propor e procurar e promover políticas públicas nesse sentido sem medo, né? Então aquela velha preocupação que nós não teríamos capacidade foi visto e comprovado aqui que é infundada, não é? E do engenheiro Rússio Ludwig, nós vemos que são hoje 300.000 pessoas trabalhando no que eu vou chamar de conformidade, na qualidade, uma preocupação de estar atento pelo que está acontecendo no país, alertando, apontando o caminho do que seria o correto, não é? se fazer. Por isso eu vou chamar de conformidade. Então, nós temos aí, ele nos aponta que nós temos capacidade de sermos críticos do que está aí, não é? E de apostar e saber como trilhar os melhores caminhos, não é? Então, novamente, também ele nos alerta a necessidade da qualidade, sempre a qualidade, daí eu busquei a palavra conformidade, tá certo? De que políticas públicas incentivem a qualidade do profissional, do trabalho do profissional, não é isso? E claro que nós, com isso, estamos superando ideias, né, que a engenharia não consegue. Então, eu acho que os três juntos mostraram, a engenharia consegue, a engenharia pode, nós podemos, nós queremos políticas públicas que fortaleçam esse nosso poder e que leve esse nosso poder a toda a sociedade brasileira. Acho que é esse o caminho que essa mesa aponta. Eu gostaria de ouvir vocês agora. Bom, me parece que nós estamos com o tempo estourado. Infelizmente, nós temos muitas perguntas, não só do público, mas algumas perguntas que nos chegaram pela internet. O companheiro Iso, da IGD, estava lá de prontidão, recebendo as perguntas pela internet, mas, infelizmente, nós não vamos ter tempo de responder agora. Naturalmente, eu vou repassar as perguntas para os nossos palestrantes, que terão tempo de responder depois e enfim, ninguém vai ficar sem resposta. Mas eu gostaria de dizer, ainda, nesse finalzinho de painel, de palestra, de mesa, que nós cumprimos nosso objetivo. Ficou muito claro, pela palestra dos três convidados, a capacidade da engenharia brasileira de responder os reclamos que nós podemos ter. E aí, a gente começa a ter algumas dúvidas, que a gente passa na rua e vê alguém deitado na calçada, sem casa para dormir. E a gente pergunta, será que a engenharia sabe fazer casa? Será que a gente sabe fazer estrada? Ora, nós sabemos. E por que aquele problema persiste? Sabe o que é? Porque nós não estamos exercendo o protagonismo que a sociedade espera da engenharia. Essa é a mensagem maior que o Fórum deixa.
nós temos que dizer, nós sabemos fazer, nós podemos fazer. Precisamos apenas das decisões e do aporte dos recursos necessários. E aí, um jovem como o Diego tem muita responsabilidade nisso, Diego. Você tem que conclamar a moçada que ainda está na graduação a exercer a profissão com maior exigência. Não calar diante das coisas. A engenharia sabe e pode dar solução aos principais problemas da sociedade. Nós sabemos fazer isso. Muito obrigado e até a próxima mesa. Eu convido a todos a formar aqui o dispositivo, que tem alguém fotografando e vai ser a moça lá, toda bonita ali. Vamos ficar aqui na frente, então. Muito obrigado. Acabou a mesa.